O furto de energia elétrica. Capital catarinense lidera ocorrências deste tipo, com quase 1.500 registros só no ano passado. Eleições 2024. Estudo aponta que 5 cidades de Santa Catarina vão ter apenas um candidato a prefeito no pleito de outubro. A competitividade nos municípios brasileiros. Ranking de 2024 aponta Florianópolis como a capital mais competitiva do Brasil pelo 2º ano consecutivo. Futebol. Chapecoense e Brusque entram em campo na noite de hoje em busca de recuperação na Série B. O atendimento a pessoas com deficiência. A PAI de Florianópolis celebra aniversário de 60 anos de fundação. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com os populares gatos, que é como a população normalmente chama as ligações clandestinas de energia elétrica. Florianópolis registra o maior número desse tipo de crime entre os municípios catarinenses. A Celesc tem trabalhado para diminuir essas ocorrências. As imagens foram registradas pela equipe de fiscalização da Celesc. Neste móvel, o relógio indicava fraude. O equipamento não registrava o consumo de energia e o disco permanecia parado. Mesmo com 54 amperes, o disco permanece parado. Em Santa Catarina, Florianópolis lidera os furtos de energia elétrica com quase 1.500 ocorrências só no ano passado. As ligações clandestinas, também conhecidas como gatos, representam prejuízos para a companhia responsável pelo serviço e para os demais consumidores, que pagam a conta por essa prática criminosa. Os prejuízos, eles, no primeiro momento, são econômicos, mas eles também são técnicos, o furto de energia, eles causam uma série de transtornos para a Celesc e para a população, seja por questões de sobrecarga, seja por queima de equipamentos internos dos consumidores, e o risco de segurança propriamente dito. A eletricidade é um produto extremamente perigoso e só deve ser manuseado por profissionais habilitados. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, há uma meta para o índice de perda não técnica de cada concessão. Em 2023, a meta era 10,6%, mas o total furtado chegou a 16,9% da energia efetivamente fornecida e faturada no país. Em Santa Catarina, o consumidor residencial paga em média o equivalente a 1,5% a mais na conta de luz, devido aos gatos. A Celesc, sempre que ela suspeita de uma irregularidade, ela manda uma equipe, então, repleta de equipamentos especializados, que servem justamente para isso, e fazem todo o trabalho de fiscalização, utilizando esses equipamentos. E se constatada a irregularidade, o equipamento de medição ele é retirado, envelopado, mandado para o laboratório para que seja feita a confirmação daquela suspeita. E se confirmada, o consumidor ele vai ter que ressarcir a empresa, por todo o período em que ele furtou essa energia. O furto de energia elétrica é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Um homem foi preso em Joinville, no norte do estado, acusado de envolvimento com um grupo criminoso especializado no arrombamento de caixas eletrônicos. O repórter William Tenório tem os detalhes. A ação foi resultado de um trabalho de investigação e troca de informações entre a Polícia Militar de Goiás e de Santa Catarina. O criminoso, de 37 anos de idade, é acusado de envolvimento com uma quadrilha especializada em arrombamentos de caixas eletrônicos em agências bancárias no estado goiano e possuía contra ele um mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto a banco e participação em organização criminosa. Após a identificação e a confirmação de que o criminoso se escondia aqui em Joinville, os policiais se mobilizaram rapidamente para efetuar a prisão. O homem foi abordado pelos policiais enquanto transitava por uma rua no bairro Boa Vista, na zona leste da cidade, não apresentou resistência e foi conduzido ao presídio regional para cumprir a pena. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. O Ministério Público Estadual realizou na manhã de hoje uma reunião ampliada para discutir os desafios da mobilidade urbana na SC 401, uma das principais rodovias da ilha de Santa Catarina.
O encontro reuniu representantes de diversos setores para abordar as questões críticas e as soluções possíveis para a rodovia. A intenção foi unir esforços em torno de uma causa que impacta diretamente a vida de quem vive ou visita a capital do estado. O município já começa essa semana os trabalhos de instalação do canteiro de obras. E o estado, por sua vez, já está com o projeto já praticamente finalizado, vai para a licitação do prazo máximo de 40 dias, com a ordem de serviço para outubro. Essa é a projeção que foi feita. Foi apresentado um vídeo também de todos os trechos que vão ser alcançados por essas reformas, apresentados vídeos também. Então foi uma reunião extremamente produtiva com resultados bem concretos. Durante o encontro, representantes dos governos estadual e municipal detalharam os projetos já em andamento e os que ainda estão em fase de planejamento para a rodovia. A SC 401 é a maior rodovia estadual de Santa Catarina e enfrenta problemas como filas, congestionamentos e a falta de alternativas de transporte público. Isso impacta diretamente na mobilidade, impacta na atividade econômica, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então, obviamente, que a ampliação e a requalificação da SC401 vai trazer grandes dividendos para a cidade, mas que vai impactar no dia a dia das pessoas. Bom, e ainda sobre a SC 401, que é a rodovia estadual mais movimentada de Santa Catarina e não a maior, como eu disse anteriormente, a Justiça anulou uma condenação que determinava um pagamento bilionário para a então concessionária da rodovia. Isso na década de 1990. A decisão foi do ministro do STJ, Herman Benjamin, em ação que tramita na Justiça Federal desde 1999. O ministro atendeu o pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado para que a ação seja anulada e passe a tramitar na Justiça Estadual, o que levaria o caso à estaca zero. A decisão permite que o governo do estado busque um valor menor de indenização para a concessionária. O consórcio Linha Azul alega que deveria receber 2 bilhões e 100 milhões de reais do estado, que defende que o valor não passe de 400 milhões de reais. A situação remonta à concessão da rodovia na década de 1990. Moradores do norte da ilha entraram com ação contra o pedágio implantado na rodovia. A decisão do ministro Herman Benjamin ainda vai ser analisada pelo plenário do STJ. A seguir, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, eleições 2024. O estudo aponta que 214 cidades brasileiras vão ter apenas um candidato para prefeito no pleito de outubro. Os detalhes logo após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade para falar das eleições 2024. Olha, um estudo feito pela Confederação Nacional de Municípios apontou que em 214 cidades brasileiras, o candidato ao cargo de prefeito pode ser eleito, vejam só, com apenas um voto. É isso mesmo. Ao vivo, o Ronaldo Penido tem as informações pra gente. Ronaldo, muito boa noite para você. Explica pra gente por que isso pode acontecer. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A Confederação Nacional dos Municípios utilizou os dados da plataforma do Tribunal Superior Eleitoral. A atualização dos dados é diária e os quantitativos atuais podem mudar durante a campanha eleitoral. Em 2014, ou melhor, em 2024, 214 cidades brasileiras vão ter apenas um candidato a prefeito. O número representa o dobro da última eleição para prefeito. O pleito de 2020, quando foram 107 municípios nesta condição. A maioria se encontra nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Em Santa Catarina, 5 cidades estão nesta condição, o que equivale a 2% do total de municípios catarinenses. As cidades são Iraceminha, Ouro e Planalto Alegre, no oeste, e Peritiba, no meio-oeste, além de Meleiro, no sul catarinense. Nesses municípios, o candidato a prefeito pode ser eleito com apenas um voto.
Para a Confederação, a hipótese mais provável é que os desafios crescentes desestimulam as pessoas a entrarem na vida pública. Problemas como a questão financeira, os gastos que acabam sendo causados aí por conta de uma eleição, por conta de uma campanha para prefeito, além de problemas jurídicos e entraves burocráticos que tornam a vida pública muito penosa na ponta. E antes da gente encerrar a nossa participação, outro dado muito importante. Pela segunda vez na história, o número de candidatos negros é maior do que o de brancos, assim como ocorreu na eleição de 2022. A exemplo da eleição de 2022, a municipal deste ano vai ter 62,7% dos candidatos negros. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. Fato curioso, não é? Afinal de contas, tem prefeito, então, em Santa Catarina e em outras cidades do país que pode ser eleito com apenas um voto. É um dos assuntos agora para o nosso comentário, nossa participação de Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tudo bem. Prisco, imagina um candidato ser eleito com um voto apenas. Isso não atrapalha a democracia? Olha, basta o seu próprio voto. Se ele não cometer nenhum deslize, ele assegura o voto e a eleição. Essa que é a grande realidade. De alguma maneira, a partir do momento, Rodrigo, que outros nomes não entram na disputa, é porque esse candidato conseguiu angariar consenso na cidade. E seguramente, desses 214 municípios, a esmagadora maioria são cidades de pequeno porte. Rio Grande do Sul foi a que apresentou o maior número. Em função de quê? Da catástrofe, que castigou o estado vizinho. Aqui em Santa Catarina, apenas 5 municípios. E com um detalhe, 4 deles do PL. Ou seja, o PL já larga com 4 prefeitos eleitos nessa corrida eleitoral. Muito bem, vamos agora às eleições municipais. Balneário Camboriú, a eleição está pegando fogo, eleição encardida, inclusive com ataques pessoais, como foi o debate realizado entre os candidatos. Antes de começá-lo, observe o encontro entre os dois favoritos, Juliana Pavan, do PSD, e Peter Ligrando, do PL. Roda VT. Não tem problema, não tem problema. Valeu, galera. Marisa, muito obrigado, viu? Obrigado pela presença. Valeu, abraço. Candidato, abraço, candidato. Um abraço, você tá apertando por quê? Não tô apertando. Meu Deus. Senhora que apertou. Eu? Descontrole na próxima vez. Antes do debate começar, já se estranharam. E como disse, o debate foi uma baixaria só. A grande verdade é que o atual prefeito resolveu ungir Fabrício de Oliveira, o seu candidato, fugindo do nome natural, que seria o deputado estadual Carlos Humberto. O governador lavou as mãos porque o casal Bolsonaro entrou de cima para baixo. Pois muito bem. Lá em Balneário Camboriú, nós temos um fato muito interessante. Juliana, vereadora, candidata em Balneário Camboriú. O pai, que foi 3 vezes prefeito de Balneário Camboriú, dessa vez concorre em Camboriú, cidade fronteiriça, dividida e separada apenas pela BR-101. Roda o VT. Nós aprendemos pro filho! No morro! Eu vi da manhã, tem isso comigo! Desde criança! Eu vi isso, papai! Eu vi isso comigo! Uma simulação. Teatro. Circo. Esse protesto, suposto protesto, seria contra Leonel Pavan durante uma visita de pai e filha a uma comunidade. Só que quem protagonizou esse momento, aqui está. Entre Fabrício e Peter. Até 3 meses atrás era uma terceirizada.
inclusive faz parte da cúpula dos republicanos, indicado pelo atual prefeito. Veja só. Então, é esse tipo de coisa que não acrescenta nada ao processo eleitoral e ao processo democrático. E para encerrar, temos aí Jorginho Melo, em Brasília. Ele participou de um debate com os governadores do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e a governadora de Pernambuco. Falaram sobre a realidade nacional. Isso foi promovido pelo Centro de Liderança Política, no ranking de competitividade. E o que ocorreu? Santa Catarina, pelo 8º ano consecutivo, ficou em 2º lugar, Rodrigo, perdendo apenas para a Locomotiva, que é o estado de São Paulo. E com um detalhe, isso no ranking geral. Em primeiro lugar, Santa Catarina ficou no ranking de segurança pública. Ok? Ok, Prisco. Obrigado pela participação, pelo comentário e até amanhã. Até lá. Olha, e ainda na política, um vereador de Itajaí, Litoral Norte, foi condenado a 93 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de rachadinha. Fábio Luiz Fernandes Castelo Guedes, conhecido como Fábio Negão, foi condenado por ter praticado o crime 347 vezes. Além da pena em regime inicial fechado, ele foi condenado à perda do cargo de vereador, do qual está afastado, e ao pagamento de multa de R$280 mil. A assessora particular do vereador, Tayana de Souza da Costa, que intermediou grande parte dessas cobranças, foi condenada a 63 anos e 6 meses de reclusão. Entre 2021 e 2023, Fábio Negão, com o apoio da assessora, desviou mensalmente parte dos salários dos servidores para proveito próprio, a famosa rachadinha. Em 2 anos, o vereador acumulou mais de R$182 mil. Os dois podem recorrer da sentença em liberdade. Mudando de assunto, você viu aqui, o Prisco acabou de falar, sobre o ranking de competitividade dos municípios e dos estados brasileiros. Santa Catarina, como o Prisco bem disse, está muito bem representada nessa listagem que é importante. Vamos começar pelos municípios. E esse ranking considera 65 indicadores separados em 13 pilares. Sustentabilidade fiscal, máquina pública, acesso e qualidade da saúde, acesso e qualidade da educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica, inovação, capital humano e telecomunicações. Entre as capitais, Florianópolis segue como a mais competitiva do Brasil. Nota geral, 65,26. Depois vem São Paulo, 64,48, Vitória, 64,29, Porto Alegre, 63,91 e Curitiba, 62,62. Santa Catarina tem também 7 cidades entre as 50 mais competitivas do país. Além da capital, aparecem Jaraguá do Sul, 12ª colocada, Balneário Camboriú, 14ª, Criciúma, 18ª colocada, Blumenau, na 23ª posição, Joinville, 31ª e São Bento do Sul, 33ª colocada. Por fim, o ranking dos estados brasileiros. Como o Prisco disse, Santa Catarina segue como o segundo mais competitivo do país, atrás apenas de São Paulo. A nota catarinense geral caiu um pouquinho em relação ao ano de 2022, melhor dizendo 2023, era de 84,21, agora é de 79,13. Segue atrás de São Paulo e à frente do Paraná e do Distrito Federal. O ranking analisou 404 cidades com mais de 80 mil habitantes de todo o país. Nesta edição, 17 cidades catarinenses foram analisadas. O assunto agora é o microempreendedor individual. Santa Catarina registrou o maior crescimento entre os MEIs no país, na passagem de 2021 para 2022. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. Em 2022, o Estado tinha 653.400 microempreendedores individuais, o equivalente a 4,5% do total de MEIs do país. É o 7º estado do Brasil nesta modalidade de empreendedorismo. Em relação a 2021, o crescimento foi de 15,4%, o segundo do país, atrás apenas de Roraima. O total de MEIs no estado representa 16,7% do total de ocupados formais, índice abaixo da média nacional. A maioria dos microempreendedores individuais catarinenses é do sexo masculino, 53,8%.
A participação feminina, de 46,2%, foi a 8ª maior do país. A massa de ar seco e quente ainda atua em Santa Catarina, só que vai ter mudança no tempo nesta quinta-feira aqui no estado. Eu explico para você aqui no mapa. O dia ainda vai ser de sol e algumas nuvens em Santa Catarina, segundo a Epagre-Ciran, com nevoeiros marítimos na faixa litorânea do estado. No decorrer da tarde e da noite, a chegada de uma frente fria a Santa Catarina traz condição para chuva e trovoadas entre o extremo oeste, passando pelo meio oeste, litoral sul e também pela região da Serra Catarinense. As temperaturas vão seguir altas, com máximas próximas e até acima dos 30 graus. No oeste e no sul catarinense, as temperaturas diminuem à noite. Aqui estão elas em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 21 graus. Joinville, variação entre 15 e 29. Blumenau, 15 de mínima, 28 graus de máxima. Viramos a tela, mais informações. Criciúma, mínima de 17, máxima de 31 graus. Em Lages, variação entre 12 e 26. E em Chapecó, 18 graus de mínima e 32 graus de máxima. A seguir, as informações do esporte com catarinenses em campo na noite de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. E veja também, referência no atendimento a pessoas com deficiência, a PAE de Florianópolis celebra 60 anos de fundação. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta para destacar o esporte no Band Cidade. Série B, pela sequência da 22ª rodada, 2 times catarinenses em campo na noite desta quarta-feira. A Chapecoense já está jogando lá em Belo Horizonte contra o América Mineiro, no estádio Independência. A partida começou às 7 horas da noite, está no primeiro tempo, placar fechado, 0 América, 0 Chapecoense. O time ainda não conta com o Gilmar Dalpozo, o time vai ser dirigido hoje pelo auxiliar técnico Celso Fagundes, auxiliar técnico da Chapecoense. Já a equipe do Brusque joga logo mais à noite e precisa manter as chances de deixar a zona do rebaixamento. O adversário é o Goiás. Desta noite contra os goianos, o técnico Luizinho Vieira não vai poder contar com Paulinho Mocilin e Gemerson, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Marcelo e Roney, entregues ao departamento médico, também estão fora. O atacante Olávio teve o contrato rescindido e não joga mais pelo Brusque. Matheus Pivô retorna de suspensão e Keké, liberado pelo departamento médico, pode reaparecer no time. O Brusque já regularizou a situação dos reforços Ocampo, Polheiro e Lohan Rangel. O Brusque é o penúltimo colocado da Série B com 19 pontos somados e não marca gols há 4 partidas. Goiás e Brusque se enfrentam hoje no estádio Ailê Pinheiro, em Goiânia, às 9 horas da noite. Nesta semana, uma das mais importantes instituições de Florianópolis completa 60 anos de uma história pra lá de especial. Eu falo da APAI, que é a Associação de Pais e Amigos. São 6 décadas de um trabalho de excelência na educação e na assistência a pessoas com deficiência. Para marcar a passagem da data, a entidade vai promover um almoço especial no próximo sábado, com direito a um bazar para a comunidade. Aqui, cada movimento é uma oportunidade para explorar a capacidade de ser livre. Para a Aline, é na dança que ela encontra uma nova linguagem, onde a expressão vai além das palavras. Eu amo dançar, é minha vida. A dança abre portas para a socialização e a amizade. E essa aula é uma das diversas atividades oferecidas aos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da capital catarinense. É realmente uma entrega total das meninas. A gente percebe o quanto que a expressão delas muda de corpo, o quanto muitas delas eram extremamente tímidas e agora a postura mudou, esse olhar mudou, o posicionamento delas em outros locais, em outros momentos aqui dentro da instituição é outro. E isso se reflete em vários momentos, dentro do palco e fora do palco, na vida delas em geral. Neste mês, a APAI Florianópolis celebra 6 décadas de dedicação e transformação na vida de pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista. Há 60 anos, a APAI se tornou um farol de esperança e suporte para muitas famílias,
oferecendo um espaço de acolhimento e oportunidades para o desenvolvimento. Nós temos alunos aqui que, embora eles tenham algum tipo de deficiência, mas uma deficiência leve, mas ele tem condições, basta apenas nós prepararmos, é isso que nós fazemos. A instituição proporciona programas de estimulação e atividades educativas que favorecem o desenvolvimento dos alunos. Então, a ação pedagógica hoje vem para contribuir no processo de desenvolvimento dessa pessoa, seja na sua infância, seja na vida, adolescente, adulto e o idoso. Então, o nosso olhar sempre é individualizado e pensando na necessidade dessa pessoa. Essa atenção personalizada é fundamental para que cada um dos assistidos possa explorar e expandir suas capacidades, garantindo estar no ambiente de forma ainda mais participativa. Que a nossa parte emocional é o que rege a gente como ser humano. Então, se a gente tem um apoio nesse sentido, tanto os usuários como as famílias, a gente tem uma oportunidade maior de desenvolvimento como pessoa. Parabéns, belo trabalho feito ao longo de décadas pela PAI de Florianópolis. Ficamos por aqui com o Band Cidade, vem aí o Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. 10 segundos. Fique com o Jornal da Band. Meu cartão foi clonado.